Existem 4 glândulas paratireoides localizadas atrás da glândula tireoide. As glândulas paratireoides controlam a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos através de um hormônio chamado hormônio da paratireoide, ou PTH. Histologia. Cada paratireoide é envolvida por uma fina cápsula de tecido conjuntivo, que a separa da glândula tireoide. Septo se estende da cápsula para o interior da glândula, dividindo-a em lóbulos mal definidos e separando os cordões de células densamente arranjadas. Elas apresentam 2 tipos de células. Células principais. São facilmente identificadas por serem pouco coradas e em maior número. Elas são produtoras do paratormônio responsável pelo estímulo da atividade dos osteoclastos. Suas características são células parenquimatosas predominantes, menores, formato poligonal, núcleo vesiculoso central, citoplasma pálido, fracamente acidófilo, podendo apresentar glândulos de secreção irregular por toda a extensão do citoplasma. São as produtoras do paratormônio, PTH. Células oxíferas. São células maiores, com forte acidofilia, porém em pequena quantidade. Suas características são: aparecem por volta dos 7 anos de idade, são maiores, formato poligonal mais arredondado, o citoplasma contém glândulos acidófilos, mitocôndrias Almet, pouco retículo endoplasmático rugoso, não há vesículas secretoras, não tem função definida. O paratormônio ele é produzido por essas glândulas aqui que são chamadas de paratireoide. E ele é o mais potente hormônio regulador da calcemia. Todas as ações do paratormônio ele converge para o aumento da concentração sérica de cálcio e redução da concentração sérica de fosfato. A secreção de paratormônio é regulada pela concentração de cálcio ionizado no sangue, que é sinalizada para as células paratireoides por meio de receptores de membrana sensível ao cálcio, que é o CAR. A hipocalcemia e a hipofosfatemia estimulam a rápida secreção do paratormônio disponível nos grânulos secretores das paratireoides. Nos ossos, o paratormônio se liga a receptores nos osteoblastos, estimulando a secreção do RANK só. Ele se liga ao seu receptor nos osteoclastos, que é o RANKL, ativando e aumentando a reabsorção de cálcio na matriz óssea para a circulação sanguínea, resultando no aumento da calcemia. Com isso, pode-se dizer que o paratormônio ele age de maneira direta sobre os osteoblastos e de maneira indireta sobre os osteoclastos. Nos rins, o paratormônio estimula a reabsorção tubular de cálcio, a secreção de fósforo, que é a fosfatúria, e a ativação da enzima 1-alfa-hidroxilase, responsável pela conversão da forma ativa da vitamina D, que é chamado calcitriol. A ação do paratormônio ocorre de forma indireta no intestino, por meio de vitaminas D, a qual aumenta a absorção do cálcio. Efeito do paratormônio nas concentrações de cálcio e fosfato no líquido extracelular. A figura mostra os efeitos aproximados da infusão súbita e contínua do PTH nas concentrações sanguíneas de cálcio e fosfato em um animal por várias horas. Note que, no início da infusão, a concentração de cálcio iônico começa a se elevar e atinge um platô em cerca de 4 horas. A concentração do fosfato, no entanto, tem queda mais rápida em comparação à elevação do cálcio e alcança um nível reduzido dentro de 1 ou 2 horas. O aumento da concentração de cálcio é ocasionado principalmente por 2 efeitos do PTH. Primeiro, aumenta a absorção de cálcio e de fosfato a partir do osso. Segundo, diminui com rapidez a excreção de cálcio pelos rins.
A redução da concentração de fosfato é provocada pelo intenso efeito do PTH em elevar a excreção renal desse elemento, efeito amplo o suficiente a ponto de superar o aumento da absorção óssea do fosfato. O paratormônio mobiliza o cálcio e o fosfato do osso. O PTH apresenta dois efeitos para mobilizar o cálcio e o fosfato no osso. Um deles corresponde à fase rápida, que se inicia em minutos e aumenta progressivo por algumas horas. Essa fase resulta da ativação das células ósseas já existentes, principalmente os osteócitos, para promover a liberação de cálcio e fosfato. A segunda fase é muito lenta, exigindo alguns dias ou até semanas para seu pleno desenvolvimento. Tal fase provém da proliferação dos osteoclastos, seguida pela reabsorção osteoclástica muito acentuada do próprio osso, e não meramente da absorção óssea dos sais de fosfato cálcico. Falar um pouquinho sobre a fase rápida da mobilização de cálcio e fosfato do osso, chamada assim também de osteólise. Bom, se ingerir grande quantidade de paratormônio, a concentração do cálcio iônico no sangue ele começa a se elevar dentro de minutos, antes que seja possível o desenvolvimento de quaisquer novas células ósseas. Os estudos histológicos e fisiológicos demonstraram que o paratormônio ele causa a remoção dos sais ósseos de duas áreas. Bom, a primeira dela é da matriz óssea nas proximidades dos osteócitos situados no osso, e dois nas adjacências dos osteoblastos presentes ao longo da superfície óssea. Em geral, não se considera que os osteoblastos e os osteócitos atuem na mobilização dos sais ósseos, já que esses dois tipos celulares são de natureza osteoblástica e normalmente estão associados à deposição óssea e à sua calcificação. Entretanto, estudos demonstraram que osteoblastos e osteócitos formam um sistema de células interligadas e disseminadas pelo osso e por todas as superfícies ósseas, exceto nas pequenas áreas superficiais adjacentes aos osteoclastos, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Essa imagem do slide. Na verdade, longos e delgados processos, eles se estendem de osteócitos para osteócitos por toda a estrutura óssea, e tais processos também se unem aos osteócitos e osteoblastos da superfície. Esse extenso sistema recebe o nome de sistema de membrana osteocítica, e acredita-se que ele produz uma membrana de isolamento entre o osso e o líquido extracelular. Entre a membrana osteocítica e o osso existe uma pequena quantidade de líquido ósseo. Os experimentos sugerem que essa membrana osteocítica promova um bombeamento dos íons de cálcio no líquido ósseo para o extracelular, gerando o quê? Concentração de apenas 1/3 de cálcio iônico nesse líquido ósseo em comparação com o líquido extracelular. Quando a bomba osteocítica fica excessivamente ativada, a concentração de cálcio no líquido ósseo declina ainda mais, e então os sais de fosfato de cálcio são liberados do osso. Esse efeito recebe o nome de osteólise e ocorre sem a absorção da matriz fibrosa e gelatinosa do osso. Quando a bomba é inativada, a concentração de cálcio do líquido ósseo sobe ainda mais, ocorrendo o quê? Novas deposições dos sais de fosfato de cálcio na matriz. Então, contudo, isso, onde o paratormônio se enquadra, né? Primeiro, as membranas celulares, tanto dos osteoblastos como dos osteócitos, têm receptores proteicos para a ligação do paratormônio. Esse hormônio, por sua vez, pode ativar intensamente a bomba de cálcio, causando o quê? Rápida remoção dos sais de fosfato de cálcio dos cristais ósseos amorfos situados juntos às células. Acredita que o paratormônio estimula essa bomba através do aumento da permeabilidade do cálcio e da fração do líquido osso da membrana osteocítica, o que permite a difusão dos íons de cálcio até as membranas celulares do líquido osso. Então, a bomba de cálcio presente do outro lado da membrana celular transfere os íons de cálcio para o líquido extracelular no restante do percurso. A gente falou um pouco sobre a fase rápida da mobilização, a gente vai falar agora sobre um pouco da fase lenta da reabsorção óssea e liberação do fosfato de cálcio, chamado também de ativação dos osteoclastos. Um efeito mais conhecido e evidente do paratormônio consiste no que? Na ativação dos osteoclastos, né? No entanto, essas células não têm receptores proteicos em suas membranas para o paratormônio. Em vez disso, acredita que o quê? Que os osteoblastos e os osteócitos ativados emitam sinais secundários para os osteoclastos,
Um sinal secundário importante é o do RANKL, né, que vou mostrar aqui na figura. O que é o RNK? Ele sofre uma ressorção óssea por osteoclasto, né? O paratormônio, ele se liga aos receptores no osteoblasto para formar o ativador de receptores para o ligante B do fator nuclear K, que é o RANKL, e libera o fator estimulante de colônia de macrófago, MCSF, que é esse que está aqui no slide. O RANKL, ele se liga ao RANK e o MCSF, que é a colônia de macrófago. Ele se liga aos receptores nas células pré-osteoclásticas, o que provoca a sua diferenciação em osteoclastos maduros. O paratormônio reduz também a produção de osteoprotogerina, que é OPG, também aqui no slide, que inibe a diferenciação dos pré-osteoclastos em osteoclastos maduros por união ao RANKL, impedindo que este interaja com seu receptor no pré-osteoclastos. Os osteoclastos maduros, eles desenvolvem borda preguiada e liberam enzimas dos lisossomos, assim como ácidos que promovem a ressorção óssea. Os osteócitos, né, são osteoblastos que ficaram presos na matriz óssea durante a produção do tecido ósseo. Os osteócitos formam um sistema de células interligadas que se espalham por todo o osso. Bom, em resumo, o que são os RANKL? O que ele faz, né? Ele ativa receptores nas células pré-osteoclásticas e as transforma em osteoclastos maduros, que começam sua tarefa habitual de engolfamento do osso em semanas ou até em meses. Eu botei algumas anotações aqui, né, que é sobre a ativação do sistema osteoclástico. Ele ocorre aqui em dois estágios. Primeiro, a ativação imediata dos osteoclastos já formados, depois a formação de novos osteoclastos. Alguns dias de excesso de paratormônio costumam levar ao desenvolvimento satisfatório do sistema osteoclástico, mas esse crescimento pode continuar durante meses sob a influência de intensa estimulação por tal hormônio. Após alguns meses de níveis excessivos de paratormônio, a ressorção osteoclástica pode levar ao enfraquecimento ósseo e à estimulação secundária dos osteoblastos na tentativa de corrigir a condição enfraquecida do osso. Portanto, o efeito tardio consiste efetivamente na intensificação das atividades osteoblásticas e osteoclásticas. Não obstante, mesmo nos estágios tardios, ocorre mais absorção óssea em comparação à deposição na presença de um excesso contínuo de paratormônio. O paratormônio diminui a excreção de cálcio e aumenta a excreção de fosfato pelos rins. A administração do PTH causa rápida perda de fosfato na urina devido ao efeito do hormônio em reduzir a reabsorção tubular proximal dos íons fosfato. O PTH também aumenta a absorção tubular renal do cálcio, ao mesmo tempo em que diminui a reabsorção do fosfato. Não fosse esse efeito do PTH sobre os rins para aumentar a reabsorção de cálcio, a perda contínua desse mineral na urina provocaria sua consequente depressão, tanto no líquido extracelular como nos ossos. Efeito da vitamina D sobre o osso e sua relação com a atividade do paratormônio. A vitamina D desempenha papéis relevantes na absorção e deposição óssea. A administração de quantidade extrema dessa vitamina provoca a reabsorção do osso. Na ausência da vitamina mencionada, o efeito do PTH na indução da absorção óssea é bastante reduzido ou até mesmo impedido. A vitamina D em quantidades menores promove a calcificação óssea. Para tanto, um dos modos de ação dessa vitamina consiste no aumento da absorção de cálcio e fosfato pelo intestino. No entanto, mesmo a ausência desse aumento, a vitamina D é capaz de intensificar a mineração óssea. Um pouco do controle da secreção paratireoide pela concentração do cálcio iônico, né? Até mesmo a mais significante redução da concentração do cálcio iônico no líquido extracelular faz com que as glândulas paratireoides aumente sua taxa de secreção dentro de minutos, né? É o caso da hipocalcemia. Como a gente vê aqui no slide,
A hipocalcemia, se tiver com cálcio iônico ou cálcio total baixo, a gente tem que medir e dosar os fósforos, albumina, creatinina, pH intacto e excreção urinária de cálcio, fósforo e creatina. A gente vai dar uma olhada nisso, olhar se o fósforo está normal ou baixo, ou o fósforo está alto. Se o fósforo está normal ou baixo, é um estado de hipoparatireoidismo, né? Tratando assim com calcitriol, análogos, restrição de sódio, tiazídicos e cuidados com suplementação oral de cálcio. Se o fósforo estiver alto, a gente vai dosar calcitriol, né? 25 hidroxivitamina D e magnésio e potássio. Ver se tem vitamina. Aí vai apresentar deficiência de vitamina D, uma deficiência de 25 hidroxivitamina D e hipomagnesemia, como no slide. A gente vai propor uma reposição de calcitriol, reposição de magnésio e considerar a reposição oral de cálcio também para isso. E da hipocalcemia temos o outro, que é a hipercalcemia, né? Que é um modo inverso da hipocalcemia, né? As condições indutoras de um aumento da concentração de cálcio iônico acima do normal provocam a diminuição na atividade e no volume das glândulas paratireoides, né? Hipocalcemia é praticamente isso. Aqui no slide, como eu coloquei, exclui o uso excessivo de cálcio, vitamina D, tiazídicos ou repouso prolongado. A gente precisa primeiro confirmar o aumento de cálcio iônico, né? O outro era para confirmar a diminuição, esse aqui é para confirmar o aumento. A gente vai também fazer os mesmos testes: dosar fósforo, albumina, creatinina, fosfatase, alcalina, total, PTH intacto, excreção urinária de fósforo, creatinina e cálcio. Só que nesse a gente vai olhar o paratormônio. A gente vai ver se o paratormônio está elevado ou se está normal ou abaixo do esperado. Se o paratormônio estiver elevado, aí vai ser apresentar um caso de hiperparatireoidismo, né? Se o paratormônio estiver normal ou baixo, a gente vai ter que investigar se há uma malignidade lá. No PTH elevado, que é o hiperparatireoidismo, a apresentação, a gente vai olhar primeiro a função renal. Se a função renal estiver normal, pode ser um caso de hiperparatireoidismo primário. Se a função renal estiver alterada, pode se considerar um hiperparatireoidismo secundário. E daí a gente vai confirmar o DRC. Disso a gente vai observar com ultrassonografia de rins e vias urinárias, ultrassonografia e cintilografia de paratireoides, para confirmar o tratamento. Se o paratormônio for normal ou baixo, vai chegar a malignidade, como eu falei. A gente vai ver se tiver malignidade, hipercalcemia grave, tratamento agressivo, a gente precisa fazer hidratação, furosemida e bisfosfonados. Se não houver malignidade, a gente vai considerar outras causas, né? E como eu anotei aqui no slide também, a quantidade excessiva de cálcio na dieta, teor elevado de vitamina D na dieta e absorção óssea causada por fatores extras ao paratormônio, que é o desuso dos ossos. Isso consiste no quê? Na base do potente sistema de feedback corpóreo para o controle da concentração plasmática do cálcio iônico a longo prazo, né? Dentro disso, a gente tem uma explicação breve sobre a calcitonina. A calcitonina secretada pelas glândulas tireoide tende a diminuir a concentração plasmática do cálcio e, em geral, tem efeitos opostos aos do paratormônio, né? No entanto, o papel quantitativo da calcitonina nos seres humanos é bem menor que o do paratormônio na regulação da concentração do cálcio iônico. A síntese e a secreção da calcitonina ocorre nas células parafoliculares, ou célula C, situada no líquido intersticial entre os folículos da glândula tireoide, né? Então, o aumento da concentração plasmática do cálcio, ela estimula a secreção da calcitonina? Bom, se o aumento da concentração, ela estimula sim. O principal estímulo para a secreção da calcitonina é a elevação da concentração plasmática do cálcio iônico. Isso contrasta com a secreção do paratormônio, que é estimulada pela queda na concentração de cálcio. Isso gera o quê? O segundo mecanismo de feedback hormonal para o controle da concentração plasmática de cálcio iônico. O hiperparatireoidismo é uma doença que ocorre quando uma das glândulas paratireoides desenvolve um tumor. Esse tumor produz hormônio da paratireoide em excesso, o liberando na corrente sanguínea. O excesso de hormônio da paratireoide viaja pelo sangue e para dentro dos ossos. Estima-se que o hiperparatireoidismo não tratado pode diminuir a expectativa de vida de um paciente em 5 ou 6 anos, mesmo quando os níveis de cálcio estão levemente elevados.
A hiperfunção da paratireoide e os consequentes excessos de PTH, hormônio da paratireoide e hipercalcemia ocorrem devido a uma anormalidade intrínseca da glândula. É a causa mais comum de hipercalcemia em pacientes ambulatórios. E essa doença é mais comum em mulheres, idosos e negros. O hiperparatireoidismo primário pode se associar a síndromes genéticas como o adenoma da paratireoide, onde ocorre a neoplasia benigna encapsulada, responsável por 80 a 90% dos casos, a hiperplasia, onde ocorre a proliferação de células parenquimitosas, responsável por 10 a 15%, e o carcinoma da paratireoide, onde ocorre a neoplasia invasiva de crescimento lento, responsável por menos de 1% dos casos. Vale ressaltar que o hiperparatireoidismo primário, mesmo assintomático, não apresenta sintomas, pode se associar com aumento de risco para doenças cardiovasculares, diabetes e fraturas osteoporóticas. Adenoma é a principal causa de hiperparatireoidismo primário, presente em cerca de 90% dos casos, de forma primária. É a mais frequente em adultos, em geral acima de 50 anos e no sexo feminino, na proporção 2:1. Ele se caracteriza por proliferação predominante das células principais, formando um nódulo tumoral. Os nódulos raramente ocupam mais de uma glândula. Histologicamente é constituído por células principais estremeadas por uma quantidade variável de células claras, que substituem a estrutura da glândula, que perde seu clássico arranjo cordonal, pois a célula dispõe-se de pequenos blocos ou em arranjo acinar, estremeado por estroma conjuntivo frouxo e com rica vascularização capilar. Agora irei falar um pouco sobre as imagens. Na imagem A temos um aspecto macroscópico, onde temos um nódulo com superfície de corte homogêneo, e na imagem B temos um aspecto microscópico, onde a glândula está substituída por proliferação neoplásica. Nessa outra figura, a imagem A e B são focos de reabsorção óssea subperiostais na metáfase distal, do fêmur e da una. Na imagem C temos lesões líticas nas tíbias, formado por cisto de tamanhos variados. Hiperplasia é a segunda causa de hiperparatireoidismo primário, com frequência em torno de 7% dos casos. É um aumento numérico das células de uma ou mais paratireoides, de etiologia desconhecida. Na maioria dos casos, a proliferação é de células principais, com algumas células claras e oxífalas. Nos estágios iniciais, as células se organizam em ilhotas, que progressivamente substituem a glândula em cordões ou em arranjo acinar, aumentando de tamanho e peso. O diagnóstico diferencial histológico com adenoma, examinando uma glândula apenas, é particularmente difícil, se não indistinguível, principalmente se o exame for por biópsia em congelação durante o ato cirúrgico. Carcinoma é a causa de hiperparatireoidismo primário em cerca de 2,9% de casos. Os critérios para diagnóstico microscópico de carcinoma da paratireoide devem ser avaliados por um anatomopatologista, porque somente o desarranjo e o polimorfismo celular nuclear, com mitoses, não são elementos absolutos para o diagnóstico. A invasão da cápsula do órgão e o encontro de mitoses atípicas que caracterizam a anaplasia, além da identificação de células neoplásicas na luz de vasos sanguíneos e ou linfáticos, contribuem para o diagnóstico. Estes critérios, por vezes, não são suficientes para a diferenciação do adenoma. Em alguns casos, apresentam acentuado polimorfismo celular, que induz a falso diagnóstico de carcinoma. Certos casos, cujo diagnóstico é de adenoma, somente passaram a ser interpretados como carcinoma após a evolução do paciente com metástases para os pulmões. Tratamento medicamentoso no hiperparatireoidismo primário. O alendronato de sódio melhora a densidade mineral óssea e diminui os marcadores bioquímicos da remodulação óssea em pacientes com hiperparatireoidismo primário assintomático, na dose de 10 mg por dia por 1 ano. O cloridrato de cinacalcete, um agente calcimimético que especificamente se liga ao receptor sensor de íon cálcio nas paratireoides, bloqueando a secreção do PTH, normaliza efetivamente o cálcio sanguíneo em 87% dos pacientes com hiperparatireoidismo primário assintomático em 3 anos, porém, sem aumento significativo na densidade mineral óssea. Pacientes com hiperparatireoidismo primário também pode se fazer uso de diuréticos tiazídicos como o hidroclorotiazida
e reduz significativamente o cálcio urinário e os níveis de PTH, sem aumento do cálcio sérico. Reduz o cálcio urinário, diminui o risco de formação de cálculos de cálcio. Tiazidas podem ser consideradas para pacientes com hipercalciúria, considerados de risco para nefrolitíase. O monitoramento cuidadoso do cálcio sérico deve ser realizado. Em pacientes na menopausa, pode-se fazer a reposição hormonal e também o uso do ralaxifeno, que é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Diminui os marcadores bioquímicos da remodelação óssea. Hiperparatireoidismo secundário. A hipersecreção de hormônio é considerada secundária quando decorre de estímulos extraglandulares, principalmente relacionados à menor concentração sanguínea de íon de cálcio, de modo a provocar a proliferação das células da paratireoide, a fim de, com maior quantidade de hormônio circulante, retirar dos ossos a quantidade de mineral para a manutenção do cálcio e fósforo no sangue. Doenças renais crônicas são as principais causas dessas alterações metabólicas, pois o defeito na filtração glomerular determina o decréscimo na conversão de 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-dihidroxicolecalciferol, formativa da vitamina D. A redução dessa vitamina levará a menor absorção intestinal de cálcio, resultando no maior estímulo da paratireoide, efeito que se agrava pela elevação do fósforo sanguíneo retido. As alterações ósseas decorrentes dessa disfunção metabólica são designadas osteodistrofia renal ou raquitismo renal, onde o excesso de paratormônio reduzirá a duplação dos ossos, acelerando a reabsorção com maior atividade dos osteoclastos e formação de um novo osso, por estímulo dos osteoblastos. O hiperparatireoidismo secundário na doença renal crônica. O HPTS na DRC é caracterizado pela hiperplasia das glândulas paratireoides, sendo uma complicação frequente nos pacientes em diálise, podendo estar presente mesmo em fases da DRC, porém sendo mais prevalente nas fases avançadas da doença. Vários são os fatores responsáveis pela patogênese da doença, destacando-se a hiperfosfatemia, a hipocalcemia e o déficit de vitamina D. No paciente com DRC, o balanço de fósforo é alterado devido à perda dos néfrons. Dessa forma, há uma redução das taxas de excreção do fósforo, levando à hiperfosfatemia. A retenção de fósforo pode também funcionar como inibidor direto da produção da forma ativa da vitamina D, devido à inibição da enzima 1A hidroxilase renal, que é responsável pela conversão da vitamina D em sua forma ativa. Como consequência da diminuição da vitamina D ativa, ocorre uma redução na absorção intestinal e a reabsorção óssea de cálcio, favorecendo o desenvolvimento de episódios mais frequentes e sustentados de hipocalcemia. Assim, a perda progressiva de massa renal determina a queda dos níveis circulantes da forma ativa da vitamina D e uma drástica redução na absorção intestinal de cálcio. A tendência resultante à hipocalcemia leva ao estabelecimento de um quadro de HPTS, que permite manter o cálcio plasmático em nível normal ou pouco reduzido à custa de uma mobilização das reservas ósseas e do estabelecimento de um balanço negativo de cálcio, resultando em uma progressiva descalcificação óssea, uma vez que o PTH vai buscar no reservatório ósseo o cálcio que deveria provir da absorção intestinal. Para agravar ainda mais a situação, pacientes dependentes de diálise crônica apresentam grande retenção de fósforo aumentando o produto cálcio e fósforo acima do nível crítico, gerando, na maioria das vezes, calcificações ectópicas, principalmente vasculares. Este processo pode ter consequências graves como obstrução coronária e a complicação por DCV. O HPTS é considerado uma das mais importantes causas de mortalidade em pacientes com DRC por causar fraturas, deformidades ósseas e decréscimo do tempo de vida desses pacientes. Hiperparatireoidismo terciário. Este é causado por um hiperparatireoidismo secundário e caracteriza-se por um estado de hipersecreção autônoma de PTH, mesmo com manifestação hipercalcêmica devido ao crescimento monociclonal de uma ou mais glândulas previamente hiperplásticas. Sinais e sintomas do hiperparatireoidismo. Atualmente, a maioria dos pacientes apresenta uma forma assintomática da doença,
sendo o hiperparatireoidismo um achado de exames laboratoriais. Em pacientes sintomáticos, evidenciam-se manifestações clínicas características de hipercalcemia e de complicações associadas a esta, como alterações ósseas e renais. No exame físico, adenomas de paratireoide raramente são palpáveis, ao contrário dos carcinomas. Principais sinais de hiperparatireoidismo: ósseos frágeis e com maior risco de fraturas, fraqueza muscular, aumento da vontade para urinar, dor constante na barriga, cansaço excessivo, desenvolvimento de insuficiência renal ou pancreatite, náuseas, vômitos e perda de apetite. Possíveis complicações do hiperparatireoidismo. Principais complicações: osteite fibrosa cística, também denominada doença óssea de von Hickling-Hussen, ou somente osteite fibrosa. Trata-se de um distúrbio do esqueleto resultante do hiperparatireoidismo. A excessiva produção do hormônio do paratireoide PTH leva à proliferação dos osteoclastos, que são células do tecido ósseo responsáveis pelo remodelamento ósseo. Desta forma, ocorrerá a substituição do tecido ósseo por fibroso. Litíase renal, mais conhecida como cálculo renal, é uma doença caracterizada pela formação de cálculos urinários. Esses cálculos são, na grande maioria das vezes, constituídos por oxalato de cálcio e podem ser formados também por ácido úrico, estruvita, cistina e, em menor frequência, por fosfato de cálcio. Diabetes insípido nefrogênico. Ela causa a poliúria e polidipsia. A hipercalcemia crônica causa a alteração na habilidade de concentração da urina. O mecanismo parece estar envolvido com down regulation dos canais aquaporina 2 e deposição de cálcio na medula, com consequente lesão túbulo-intestinal e comprometimento da formação do gradiente intersticial osmótico. Além disso, alguns estudos observam que a ativação do receptor do sensor do cálcio normal pela hipercalcemia pode comprometer diretamente a habilidade de concentração da urina por afetar a alça de Henle e o túbulo coletor. Osteopenia e osteoporose. Redução da densidade mineral óssea em antebraço, quadril e fraturas e deformidades, causado pelo excesso de atividade osteoclástica. Acidose tubular renal. O aumento do PTH inibe a reabsorção do bicarbonato no túbulo proximal, acidose tubular renal tipo 2 ou proximal. E a hipercalciúria, que ocorre em função da hipercalcemia, causa comprometimento da acidificação distal, acidose tubular renal tipo 1 ou distal. Além da que acabamos de citar, outros sintomas de hiperparatireoidismo podem ser alteração sensorial, doença cardiovascular, deposição da corneana de cálcio, serotopia em faixas e desidratação. Testes laboratoriais, então só para a gente dar uma contextualizada antes, para a gente poder se engajar melhor, eu acho interessante saber o seguinte: o PTH é o teste mais pedido com frequência do hormônio da paratireoide. É realizado para ajudar a diagnosticar o motivo de um nível de cálcio elevado ou diminuído e também para ajudar a diferenciar entre causas relacionadas ou não à paratireoide. Geralmente, um teste de cálcio é quase sempre solicitado junto com o de PTH, já que não são apenas os níveis no sangue que são importantes, mas também o equilíbrio entre eles e a resposta das glândulas paratireoides dos níveis variáveis de cálcio. Aí você vai me perguntar: Ju, mas que níveis são esses? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês um teste laboratorial pra gente poder visualizar melhor e ter uma noção mesmo melhor disso, tá bom? Mas antes eu queria tirar umas dúvidas, eu vou responder algumas perguntas aqui pra gente poder, que eu acho que vai ser interessante mesmo. Por que fazer este exame? Então, para determinar a causa dos desequilíbrios nos níveis de cálcio, como eu já disse, para avaliar a função da paratireoide, diagnosticar e diferenciar. A gente vai diagnosticar por meio deles se é hiperparatireoidismo de fato e diferenciar, porque a gente sabe que tem os tipos. A gente tem o hiperparatireoidismo primário, secundário, terciário. Então, a gente vai poder identificar também por meio dele. E durante a cirurgia de hiperparatireoidismo, para confirmar a remoção
ou das glândulas causadoras do problema, tá bom? Quando fazer este exame? Porque você pode pensar assim, é um exame que eu tenho, um exame de rotina, é um exame que eu devo fazer quase nunca. Então, gente, a realização do PTH é ideal quando os níveis de cálcio no sangue estão acima ou abaixo do normal e também no caso de uma cirurgia, se o médico querer determinar se as glândulas paratireoide estão funcionando bem. É necessária alguma preparação? Então, como os níveis de PTH variam durante o dia, as amostras são geralmente colhidas por volta das 8 da manhã. O ideal não, o correto, é você conversar com o seu médico e com o laboratório sobre o horário da coleta, porque atualmente alguns métodos atuais é ótimo, né? Alguns métodos, eles não exigem mais o jejum, tá bom? Então agora eu trouxe para vocês aquela amostrinha que eu disse que ia trazer para a gente poder visualizar melhor. A gente tem aqui o resultado de um teste laboratorial de um indivíduo e a gente tem aqui as referências e a gente tem aqui os resultados. Então logo de cara a gente consegue visualizar o quê? Que a gente tem uma elevação já, né, do cálcio. Porque aqui a gente tem a referência, entre 8,6 e 10,3, que seria o normal, né? E a gente já vê que tem uma elevação aqui, né? 11,7, tá? Aqui na unidade de medida, galera, a gente fala miligrama por decilitro, tá bom? Então, entre 8,6 e 10,3 miligrama por decilitro. E a gente já tem aqui a elevação 11,7 do cálcio. Aqui também no PTH, ele tem que estar entre 10 e 6,5. E a gente tem o quê? 6,5 não, 65, perdão. E a gente tem aqui o quê? 135, bastante elevado. Então a gente já tem uma suspeita bem forte aí de hiperparatiroidismo. O hipoparatireoidismo é uma doença que ocorre quando o hormônio da paratireoide, PTH, não é mais excretado ou quando o corpo ganha certa resistência sobre ele. O resultado da falta desse hormônio é a queda dos níveis de cálcio no sangue. A incidência da doença é mais comum após a remoção cirúrgica inadvertida das paratireoides, em tireoidectomias ou em caso de linfadenectomias, por metástase de carcinoma na região cervical. Em alguns casos, quando a tireoide é retirada, as paratireoides, por serem muito aderidas a ela, ou dependerem de receber sua nutrição pelos vasos sanguíneos da tireoide, acabam sendo retiradas ou sofrendo isquemia e param de funcionar. A destruição permanente das glândulas paratireoide é uma complicação rara, sendo que a alteração mais comum é a disfunção paratireoidiana transitória. Esta pode ocorrer nas primeiras 24 a 48 horas de pós-operatório e é atribuída presumivelmente a comprometimento vascular temporário ou lesão mecânica das glândulas. O segundo grupo de causas se relaciona com a resistência à ação de paratormônio. Não há efeito de PTH nos ossos e rins. Isso pode acontecer nos casos de deficiência de magnésio em uma doença chamada pseudo-hipoparatireoidismo e no uso de medicamentos como calcitonia e bisfosfatos, apresentando como resultado final hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipercalciuria. Principais causas do hipoparatireoidismo. Em outros casos mais raros, o hipoparatireoidismo pode acontecer por destruição da glândula por doença autoimune. O hipoparatireoidismo autoimune é um achado comum da síndrome poliglandular autoimune tipo 1 e é a causa mais comum de hipoparatireoidismo idiopático. A síndrome poliglandular autoimune tipo 1 ou síndrome APSED é caracterizada por desenvolvimento precoce de hipoparatireoidismo em associação à doença de Edson e candidíase mucocutânea. Outras causas: radiação. A destruição induzida por radiação subsequente à terapia com radioiodo para hipertireoidismo é outra causa conhecida de hipoparatireoidismo. Idiopático. O hipoparatireoidismo pode também não apresentar causa aparente, sendo rotulado como idiopático. Distúrbios genéticos. Mutações ativadoras do gene receptor sensor do cálcio é um distúrbio autossômico dominante que gera inibição excessiva da secreção do PTH, com consequente hipocalcemia e hipercalciúria. Síndrome de DiGeorge. Síndrome de DiGeorge caracteriza-se pela presença de agenesia ou hipoplasia,
congênita das glândulas paratireoides associadas a anomalias cardíacas, faciez anormal, aplasia tímica e fenda palatina. Síndrome de Barakat. Caracteriza-se por hipoparatiroidismo, surdez e displasia renal. Síndrome de Kenny-Caffey. Caracteriza-se por hipoparatiroidismo, espessamento cortical dos ossos longos, baixa estatura, anormalidades oculares e dismorfismo facial. Síndrome de Kearsley. Caracteriza-se por hipoparatiroidismo, oftalmoplegia e degeneração da retina. Hipocalcemia neonatal transitória. Pode decorrer de prematuridade, asfixia ao nascimento, aporte diético excessivo de fosfato, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo neonatal, hipovitaminose D, hiperparatiroidismo ou diabetes materno e possivelmente uso de doses elevadas de carbonato de cálcio durante a gestação. Finalmente, hipomagnesemia. A resistência de tecidos periféricos ao PTH também pode apresentar em pacientes com hipomagnesemia ou em uso de agentes que bloqueiam a reabsorção óssea, bifosfonados, calcitonina ou plicamicina. Sinais e sintomas de hipoparotireoidismo. Muitos pacientes com hipoparotireoidismo são completamente assintomáticos e têm a doença diagnosticada ao acaso, seja pela dosagem de calcemia em exames de rotina. Da mesma forma, sintomas de hipoparotireoidismo podem tornar-se evidentes apenas durante períodos de aumento da demanda do sistema homeostático do cálcio, gestação, lactação, ciclo menstrual e estado de alcalose, ou durante o uso de drogas que reduzem a calcemia, como bifosfonados. Manifesta-se através dos sinais de hipocalcemia: cãibras, formigamentos na boca, mãos e pés, cólicas abdominais, sudoreses, crises de asma. Possíveis complicações do hiperparatiroidismo. Principais sintomas: ansiedade ou confusão mental, hiperreflexia, estridor laríngeo, tetania, convulsões tônico-clônicas e prolongamento do segmento QT e etc. Hiperreflexia é uma condição neurológica caracterizada por atividade aumentada dos reflexos. O estridor laríngeo é um som agudo predominantemente inspiratório. Ele é mais comumente associado a distúrbios agudos, como aspiração de corpo estranho, mas pode ser decorrente de doenças mais crônicas, como traqueomalácia. Tetania. A tetania é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas e intermitentes, acompanhadas de tremores, paralisias e dores musculares. A tetania não é uma doença, mas um sintoma, que pode ocorrer em diversas doenças e condições médicas. A estimulação contínua do músculo faz com que ele permaneça contraído. Convulsões tônico-clônicas. É definida como uma desordem cerebral crônica, de várias etiologias, caracterizada por crises epiléticas recorrentes, não provocadas, crises que aparecem sem um desencadeante, óbvio, consequentes a descargas neuronais excessivas e síncronas. A síndrome do QT longo pode ser congênita ou adquirida, sendo que as congênitas estão relacionadas a mutações nos canais iônicos ou proteínas associadas, e adquirida é geralmente associada a medicamentos e alterações eletrolíticas, hipocalcemia e hipomagnesemia. Tetania, convulsões tônico-clônicas e QT longo aparecem mais em hipocalcemia grave. Exames como Chevostek e Troceal são de extrema importância para a detecção mais precisa do hipoparatireoidismo. Sinal de Chevostek é obtido com a rápida percussão sobre o nervo facial em seu trajeto, cerca de 2 cm anterior ao lobo da orelha, resultando na contração involuntária dos músculos faciais ipsilaterais e do lábio superior. Sinal de Troceal é mais específico e é obtido inflando-se em um esfigmomanômetro
de pressão cerca de 20 mmHg, acima da pressão sistólica de 3 minutos. O estímulo provocativo é a isquemia, que causa indução de espasmo carpal. Ele inicia-se por adução de polegar, seguida da flexão de articulações metacarpofalângicas, extensão das articulações interfalângicas e flexão do punho. Tratamento medicamentoso no hipoparatireoidismo. O tratamento padrão do hiperparatireoidismo é feito com a associação de calcitriol e alfacacidol. E muitos médicos também fazem o uso desses dois e mais o carbonato de cálcio, tendo por objetivo evitar complicações agudas e crônicas de hipocalcemia. O calcitriol é destinado ao tratamento da hipocalcemia em pacientes submetidos à diálise renal crônica para reduzir significativamente os níveis elevados de paratormônio, resultando em melhora da osteodistrofia renal. O alfacalcidol é indicado no tratamento de doenças relacionadas com a disfunção do metabolismo do cálcio devido à diminuição da 1-alfa-hidroxilação, que é a vitamina D sintética, como ocorre na insuficiência renal, em outros distúrbios associados com a resistência à vitamina D e na má absorção de cálcio da osteoporose.